Bom, e entre os temas debatidos, também o PIX. O presidente Lula falou sobre a ONU. O nosso editor de internacional, Fabrício Naidoo, que chega agora com as últimas informações, também acompanhou o discurso do presidente Lula, a apresentação do presidente Lula depois do encontro entre os dois. Boa noite, Fabrício, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Essa conversa bastante interessante entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump lá na Casa Branca. A primeira visita do presidente Lula a Donald Trump nos Estados Unidos, desde que Trump voltou ao cargo de presidente norte-americano em 2024. Muitos assuntos estavam nessa pauta e até o próprio presidente Lula destacou que não houve uma conversa com Donald Trump, com a imprensa ao lado de Donald Trump na Casa Branca, conforme estava previsto originalmente, porque a conversa se estendeu por mais tempo do que o esperado e que se a reunião tivesse ido mal, um deles simplesmente teria ido embora, o que não aconteceu. Esse foi o motivo da reunião ter se estendido tanto. Foram vários assuntos na pauta, Thiago, e um deles, justamente como você destacou, o crime organizado. Pois é, estamos aqui com o Fabrício Naidoo, que estávamos no intervalo das nossas praças. Fabrício dando mais destaque sobre o encontro entre os dois presidentes. Fabrício. Exatamente. E a questão do crime organizado, Thiago, ela foi tratada, segundo o presidente Lula, sem tocar especificamente na classificação de grupos aqui nacionais como organizações terroristas. A gente destacou um trecho da fala do presidente Lula para repercutir aqui no jornal Jovem Pan. Propondo é o seguinte, é muito sério. A partir da semana que vem vamos lançar um plano de combate ao crime organizado que é para valer. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. E vamos fazer algumas frentes. Vocês já ouviram aqui as quatro frentes de trabalho. Uma delas é a questão financeira. Nós precisamos destruir, o potencial financeiro do crime organizado e das facções. Pois é, há uma vontade da Casa Branca, que já vem sendo divulgada pela imprensa norte-americana há algum tempo, de classificar duas organizações criminosas aqui do Brasil, o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. O André Anelli destacou isso agora há pouco. Segundo o presidente Lula, isso não foi conversado entre eles nessa reunião na Casa Branca, mas o ministro da Fazenda, Dário Durigan, comentou antes do presidente Lula sobre as conversas que ele teve com o secretário do Tesouro norte-americano. E um dos pedidos do governo brasileiro foi para encontrar formas de asfixiar o crime organizado sem necessariamente o embate, o confronto entre as forças de segurança e o crime organizado. Uma dessas formas, segundo o ministro da Fazenda, é esse compartilhamento de informações para entender, por exemplo, quem está lavando dinheiro lá nos Estados Unidos. Ele também destacou a questão da exportação de armas dos Estados Unidos, armas ilegais que saem dos Estados Unidos e vêm aqui para o Brasil. Falou em 0,5 tonelada de armas apreendidas só no ano passado, isso segundo o ministro da Fazenda. Então, a questão é que o governo brasileiro encontra uma forma, ou tenta encontrar uma forma de responder essa questão do crime organizado, sem que os Estados Unidos precisem classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Se os Estados Unidos fizerem isso, eles não têm o direito, em aspecto nenhum, de entrar no território brasileiro para combater essas organizações. O que eles podem fazer, a partir do momento em que eles decretam um grupo estrangeiro como uma organização terrorista, é asfixiar financeiramente, justamente, lá nos Estados Unidos, dificultar o acesso de pessoas ligadas a essas organizações, de criminosos, ao sistema financeiro, tanto norte-americano quanto internacional. E isso, por si só, já complicaria bastante a capacidade de atuação desses grupos. Grupos que, aqui no Brasil, pelo menos segundo a inteligência norte-americana e a inteligência brasileira, não têm o hábito de exportar drogas para o mercado norte-americano. Tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, a exportação deles é direcionada a outros mercados, principalmente o europeu e o asiático. E a grande parte das drogas que entram no território norte-americano vem através de organizações, principalmente da América Central, do México, de países como Honduras, Nicarágua e também da Colômbia aqui no Brasil. O presidente Lula, Thiago, também falou sobre a questão do PIX, que está em alta lá na Casa Branca. Uma das razões pelas quais eu trouxe o Dario
era porque eu imaginava que o presidente Trump queria discutir a questão do PIX. Ele não tocou no assunto do PIX, então também não toquei. Porque eu espero que um dia ele ainda vá fazer um PIX. Tá? Porque muitas empresas americanas já fazem. Não tem como não dar risada, né? É engraçado quando o presidente Lula fala dessa forma assim. Ele já havia falado anteriormente, e a gente lembra da questão das tarifas no ano passado, Thiago, rapidamente para encerrar, que ele acreditava que o presidente Donald Trump estava mal informado sobre o Brasil. E talvez esse foi um dos temas da conversa. Levar as informações... Talvez não, esse foi um dos temas da conversa. Levar as informações para a Casa Branca para que, na visão do presidente Lula, Donald Trump esteja mais bem informado sobre o que acontece aqui em território nacional. Uma dessas questões é justamente a do PIX, que é alvo de investigações dos representantes comerciais dos Estados Unidos, que acreditam que esse é um sistema desleal em relação aos americanos, que perdem porque cartões de crédito de bandeiras norte-americanas deixam de ser utilizados em detrimento do PIX. É isso, Fabrício Naits com mais detalhes do encontro de hoje. Até daqui a pouquinho eu vou chamar Denise Campos de Toledo para trazer também a análise em relação a esses temas mais voltados à economia. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, entrevistado por ela nessa semana aqui na Jovem Pan, também foi a Washington. Denise Campos de Toledo. E essa cisma do governo americano com o PIX, hein? Pois é, que eles têm um próprio sistema, como o Fabrício estava falando, a questão de cartão de crédito. Eles também estão desenvolvendo um sistema de pagamentos. O FED, inclusive, solicitou estudos a respeito disso para poder expandir a atividade. Então, como tem essas operações aí facilitadas, eles acham que pode roubar o espaço de cartões de crédito que tem a bandeira americana. Mas não é o que mostram as estatísticas. Tanto que há uma preocupação muito grande com o endividamento da população brasileira em cartões de crédito, em entrada no rotativo. Então, são dívidas que vão se arrastando e que crescem com juros elevadíssimos. Então, eu acho que a equipe brasileira citou alguns pontos para deixar Trump por dentro do assunto. Pelo menos o que o ministro teria falado, Dário Durigan, a respeito de PIX, é para Trump entender como funciona. É um sistema que usa moeda local, que facilita a inclusão bancária de boa parte da população, facilitou muito o acesso bancário e foi um sucesso para facilitar as transações, não está roubando espaço de cartão de crédito. E em relação a outros temas, também foi a mesma coisa. Eles foram soltando informações, pelo menos foi a mensagem que o presidente Lula falou, por exemplo, em relação à balança comercial, que Trump não sabia que havia déficit do Brasil em relação aos Estados Unidos. Então, isso pode facilitar a negociação de tarifas. Então, vários assuntos foram colocados. O Brasil foi preparado para ampliar a equipe econômica, o perfil dela. Aliás, não a equipe econômica, a equipe que acompanhou Lula, tinha o ministro das Minas e Energia para tratar de terras raras, tinha da Justiça e também da Polícia Federal se entrasse no assunto direto das facções, mas eles preferiram apenas lançar essa ideia de um intercâmbio maior para combater a lavagem de dinheiro e outros crimes.